Encontrei uma embalagem de salgadinho no lixo do quarto dela. A barriga de aluguel tinha assinado um contrato prometendo seguir uma dieta rigorosa. Afinal, ela estava carregando o meu filho. Meu marido me achou controladora demais. Então instalei uma câmera escondida na cozinha para ver se ela estava seguindo com o combinado. No dia seguinte, no trabalho, recebi uma notificação de movimento. Abri o aplicativo esperando flagrar ela pegando algum alimento proibido, mas o que apareceu na tela fez meu sangue gelar. Meu marido a abraçando por trás, acariciando aquela barriga, e os dois se beijando na minha cozinha. Naquele momento eu percebi duas coisas. Aquilo não foi a primeira vez, e eu teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Aos 37 anos, eu achava que já tinha enfrentado todas as decepções que a vida poderia me oferecer, mas descobri da pior forma que eu estava completamente errada. Meu nome é Marina, e durante quase 10 anos fui casada com John. Ele sempre foi aquele tipo de homem que não chamava a atenção à primeira vista. Não era o cara mais bonito da sala, e ele mesmo brincava sobre isso constantemente. Você deve ter batido a cabeça quando aceitou sair comigo. Ele costumava dizer, rindo daquela forma desajeitada que eu achava adorável. Na época, pelo menos. John compensava qualquer coisa que lhe faltasse em aparência com carinho, atenção e dedicação. Ele fazia questão de preparar meu café da manhã nos finais de semana, lembrava de todas as datas importantes e sempre me apoiou em tudo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nosso maior sonho sempre foi ter um filho. Começamos a tentar 2 anos depois do casamento, cheios de esperança e entusiasmo. Mas os meses passavam, e nada acontecia. 1 ano se transformou em 2, depois em 3. Foi quando procuramos ajuda médica. O que se seguiu foram anos de tratamentos, hormônios, expectativas e frustrações. Eu engravidei 3 vezes, e perdi as 3 gestações. A primeira vez, com 8 semanas. A segunda, com 10. A terceira, a mais dolorosa, com 14 semanas. Já tínhamos escolhido o nome, já tínhamos começado a arrumar um quartinho. Cada perda me quebrava um pouco mais. John segurava minha mão em cada consulta, enxugava minhas lágrimas em cada decepção. Ele parecia genuinamente destroçado quanto eu. Vamos conseguir, amor, ele dizia. Não vamos desistir. Foi depois da terceira perda que nosso médico, o Dr. Richardson, sugeriu uma alternativa que nunca tínhamos considerado seriamente: barriga de aluguel. Seus óvulos são saudáveis, Marina, ele explicou durante a consulta. O problema está na gestação. Seu útero simplesmente não consegue levar uma gravidez adiante. Mas com uma barriga de aluguel, usando seus óvulos e o sêmen do John, vocês podem ter o bebê biológico de vocês. A ideia me encheu de esperança e pavor ao mesmo tempo. Esperança porque finalmente tínhamos uma solução viável. Pavor porque, bem, confiar meu filho a uma completa desconhecida por 9 meses parecia aterrorizante. Eu conheço algumas agências. O Dr. Richardson continuou. Mulheres sérias, com histórico comprovado. O custo fica em torno de $150 mil. $150 mil. Meu coração afundou. Tínhamos algumas economias, mas nada perto disso. A casa onde morávamos eu tinha herdado do meu pai, então pelo menos não pagávamos aluguel. Mas mesmo assim o valor era absolutamente alto. Passamos semanas tentando encontrar alternativas. Perguntei discretamente para minha irmã, mas ela tinha acabado de ter o segundo filho e não se sentia confortável em engravidar novamente tão cedo. Perguntei para Laura, minha melhor amiga desde a faculdade, mas ela tinha um histórico de problemas de saúde que a impediam. Tentei primas distantes. Nada. Eu estava começando a perder as esperanças quando John chegou em casa uma noite, animado de um jeito que eu não via há meses. Amor, você não vai acreditar, ele disse, largando a mochila do laptop no sofá. Lembra da Tina, minha colega de trabalho? Aquela do departamento de marketing? A ruiva? Perguntei, tentando me lembrar. Essa mesma. Conversamos hoje durante o almoço e ela me contou que teve um bebê há 2 anos usando uma barriga de aluguel. E sabe o melhor? A mulher que ela contratou cobra muito menos que essas agências. Ela pagou $50 mil na época. 50 mil. Ainda era muito dinheiro, mas era factível. Poderíamos usar nossas economias e talvez fazer um pequeno empréstimo. E tem mais. John continuou, sentando-se ao meu lado no sofá. A barriga de aluguel aceita morar na casa da família durante a gestação. Assim a gente fica perto, acompanha tudo de pertinho, cria vínculo desde o início. Meu coração acelerou. A ideia de ter o bebê por perto durante toda a gestação era incrivelmente atraente. Mas ao mesmo tempo... John,
Trazer uma estranha para morar na nossa casa por 9 meses? Não sei. Eu sei que parece estranho, ele disse pegando minha mão. Mas pensa bem. A Tina disse que foi uma experiência incrível. Ela acompanhou cada ultrassom, cada movimento, cada momento. Elas viraram amigas. E nós temos o quarto de hóspedes vazio mesmo. Ele tinha razão. O quarto de hóspedes estava disponível. E o quarto do bebê já estava pronto. Ou quase pronto. Já tínhamos montado o berço, pintado as paredes de azul claro, comprado alguns móveis. Só faltavam os últimos detalhes, as roupinhas, os enfeites finais. Detalhes que eu estava guardando para quando tivesse certeza absoluta de que desta vez daria certo. Pelo menos conversa com a Tina, John insistiu. Liga pra Tina, pega o número da barriga de aluguel, vê o que ela tem a dizer. A gente não precisa decidir nada agora. No dia seguinte, liguei pra Tina. Ela foi entusiasmada e acolhedora, me contando com detalhes sobre a experiência dela. Marina, foi a melhor decisão que eu já tomei na vida, ela disse pelo telefone. A Cher é maravilhosa, profissional, cuidadosa, carinhosa. Ela realmente se importa com as famílias que ajuda. E poder estar presente em cada momento da gestação foi... Não tenho palavras. Depois dessa conversa, Tina me passou o contato de Cher. Marquei um encontro em um café próximo de casa para conhecê-la pessoalmente. Cher apareceu pontualmente. Ela devia ter uns 26, 27 anos, cabelos castanhos longos e um sorriso caloroso. Vestia-se de forma simples, mas apresentável. Parecia normal. Confiável. É um prazer conhecê-la, Marina, ela disse, apertando minha mão com firmeza. A Tina me contou sobre vocês. Sinto muito pelas perdas que você sofreu. Conversamos por mais de 1 hora. Cher me contou que já tinha sido barriga de aluguel 3 vezes antes, todas com sucesso. Mostrou-me fotos de bebês que ela tinha ajudado a trazer ao mundo, cartas de agradecimento de famílias, exames médicos comprovando sua saúde. Eu realmente amo fazer isso, ela disse com aparente sinceridade. Poder dar a uma família o presente de um filho. Não tem preço. O dinheiro é importante, claro. Eu tenho minhas contas para pagar. Mas a satisfação de ver a felicidade nos olhos dos pais quando colocam o bebê nos braços pela primeira vez, isso é o que me motiva. Saí daquele encontro convencida. Cher parecia ser a resposta para nossas orações. Nas semanas seguintes, Cher fez todos os exames necessários. O Dr. Richardson confirmou que ela estava em perfeitas condições de saúde para levar uma gestação adiante. Contratamos um advogado para preparar o contrato, especificando cada detalhe. A alimentação que deveria seguir, as vitaminas que deveria tomar, os exercícios permitidos, as consultas médicas obrigatórias. Tudo estava documentado, assinado e reconhecido. A inseminação artificial foi marcada para uma terça-feira de manhã. Eu estava tão nervosa que mal consegui dormir na noite anterior. John me levou até a clínica, segurando minha mão o tempo todo. Vai dar certo dessa vez. Ele sussurrou no meu ouvido enquanto esperávamos. Eu sinto. E deu. Na primeira tentativa, Cher engravidou. Quando o Dr. Richardson nos deu a notícia, 2 semanas depois, eu desabei em lágrimas. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Meu bebê. Finalmente, meu bebê estava a caminho. Mas então veio a conversa sobre Cher se mudar para nossa casa. E, de repente, aquela insegurança que eu tinha empurrado para o fundo da mente voltou com força total. Uma coisa era contratar uma barriga de aluguel. Outra, completamente diferente, era trazer uma mulher jovem, atraente, para morar sob o mesmo teto que meu marido por 9 meses. Eu me sentia ridícula por pensar assim. John nunca tinha me dado motivo para desconfiar dele. Nem uma vez em quase 10 anos de casamento. Ele não era o tipo de homem que mulheres disputavam. Ele mesmo brincava sobre isso constantemente. Mas mesmo assim... John, eu preciso te dizer uma coisa. Falei uma noite, depois do jantar. Estou com um pouco de insegurança sobre a Cher morar aqui. Ele me olhou, surpreso. Insegurança? Do tipo, mulher morando na mesma casa que meu marido durante 9 meses. Para meu espanto, John riu. Não de forma maldosa, mas genuinamente divertido. Marina, amor da minha vida, ele disse, puxando-me para um abraço. Quem seria louca além de você para ficar comigo? Olha pra mim, eu sou feio demais. Ele fez uma pausa e sorriu. Estou brincando. Mas sério, amor, você confia em mim, não confia? Em 10 anos,
Eu alguma vez te dei motivo para duvidar? Ele tinha razão. Nunca tinha dado. Além disso, ele continuou, segurando meu rosto entre as mãos. Eu te amo. Só você. E agora, finalmente, vamos ter nosso filho. Vamos poder ficar perto dele desde o primeiro dia, criar esse vínculo desde a gestação. Isso é tudo que a gente sempre quis. Eu assenti, deixando minhas inseguranças de lado. Ele estava certo. Eu estava sendo boba. Cher se mudou para o quarto de hóspedes 2 semanas depois. Eu estava determinada a fazer aquela gravidez ser perfeita de todas as formas possíveis. Tratei Cher como se ela fosse uma extensão de mim mesma gestando meu filho. Preparava todas as refeições dela pessoalmente. Café da manhã com frutas frescas, ovos, cereais integrais. Almoços balanceados com proteínas magras, vegetais, carboidratos complexos. Jantares leves, mas nutritivos. Nada de comida processada, nada de açúcar refinado, nada de cafeína além de uma xícara de chá verde por dia. Eu tinha uma lista de vitaminas pré-natais que ela deveria tomar religiosamente. Separava todas as manhãs em um pequeno recipiente. Colocávamos música clássica para tocar na casa durante o dia, porque eu tinha lido em algum lugar que bebês no útero respondiam positivamente a Mozart e Beethoven. Cher concordou com tudo no início. Assinamos um termo adicional ao contrato especificando que ela seguiria minhas orientações alimentares e de estilo de vida, e que qualquer violação poderia resultar em multas financeiras. Eu entendo completamente, ela tinha dito na época, com aquele sorriso doce. É o seu bebê. Você tem todo o direito de querer o melhor para ele. As primeiras semanas foram tranquilas. Cher parecia feliz, comia o que eu preparava sem reclamar, tomava todas as vitaminas, descansava bastante. John trabalhava em home office, então ele estava sempre em casa caso ela precisasse de alguma coisa. Eu, por outro lado, continuava indo trabalhar todos os dias. Trabalhava como gerente administrativa em uma empresa de consultoria, e embora meu chefe fosse compreensivo, eu não podia simplesmente parar de trabalhar durante 9 meses. Mas eu ligava para casa 3 vezes por dia. Mandava mensagens constantemente. Voltava correndo na hora do almoço sempre que possível, apenas para verificar se estava tudo bem. Tudo parecia perfeito. Bom demais para ser verdade. E então, no 5º mês de gestação, eu encontrei algo na lixeira do quarto de hóspedes. Eu tinha entrado no quarto para deixar toalhas limpas. Cher estava no banheiro tomando banho. E lá, no pequeno cesto de lixo ao lado da cama, estava a embalagem amassada de um salgadinho industrializado. Daqueles cheios de sódio, gordura trans, conservantes e tudo mais que eu tinha expressamente proibido. Meu sangue ferveu. Esperei Cher sair do banho. Quando ela apareceu, com os cabelos ainda úmidos, eu estava sentada na cama dela, segurando a embalagem. "O que é isso?" perguntei, mantendo minha voz calma, mas firme. Ela olhou para a embalagem e teve a audácia de dar de ombros. "Ah, isso. Senti vontade e comi. Foi só um pacotinho pequeno." "Só um pacotinho pequeno", repeti, incrédula. "Cher, nós temos um acordo. Você assinou um contrato concordando em seguir as diretrizes alimentares que estabelecemos. Isso não é sobre controle. É sobre a saúde do meu filho." "Nosso filho está perfeitamente saudável", ela retrucou, e havia algo no tom dela que não estava mais tão doce. "Eu faço ultrassom toda semana. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Um pacotinho de salgadinho não vai fazer diferença nenhuma." "Não é esse o ponto", insisti. "O ponto é que você concordou com as regras. E se você fizer isso novamente, vai ter que pagar a multa especificada no contrato." Cher revirou os olhos. Tá bom. Tá bom. Como se eu fosse uma chata qualquer implicando com ela. Saí do quarto com o coração acelerado. Algo tinha mudado. Eu podia sentir. Naquela noite, conversei com John. "Estou pensando em instalar câmeras", eu disse. "Uma no quarto dela, para ter certeza de que ela está seguindo o que combinamos." John franziu a testa. "Marina, isso é invasão de privacidade. A gente não pode instalar câmera no quarto de alguém sem consentimento. Isso pode dar problema legal pra gente." "Então vou instalar pela casa toda, menos no quarto dela", eu disse. "Na cozinha, na sala, na entrada." "Amor, você não acha que está exagerando?" John perguntou suavemente. "Foi só um pacote de salgadinho. Ela está carregando nosso filho há 5 meses sem nenhum problema. Talvez a gente possa ser um pouco mais flexível." "Flexível?" repeti, sentindo a frustração crescer. "John, esse é nosso filho. Depois de tudo que passamos, você quer que eu seja flexível?" Não é isso", ele disse rapidamente. "Olha, que tal assim?
Eu fico de olho nela. Eu estou em casa o dia inteiro mesmo. Se eu ver ela comendo algo que não deveria, eu falo com ela imediatamente, sem precisar de câmeras. O que você acha? Eu queria confiar que isso seria suficiente. Queria acreditar que John conseguiria monitorar ela adequadamente. Tudo bem, eu concordei finalmente. Mas se acontecer de novo... Não vai acontecer, John me garantiu. Eu prometo. Eu assenti. E menti. Porque no dia seguinte, durante minha pausa do almoço, fui até uma loja de eletrônicos e comprei a câmera mais discreta que encontrei. Uma pequena câmera de segurança camuflada que poderia ser posicionada discretamente e que se conectava ao meu celular via aplicativo. Naquela noite, depois que John e Cher foram dormir, instalei a câmera na cozinha, em um ângulo perfeito que capturava a geladeira, a despensa e a bancada. Configurei o aplicativo para me enviar notificações sempre que houvesse movimento. Se John descobrisse, eu diria que era para nossa segurança. Contra invasores. Qualquer coisa. O que eu não sabia era que aquela pequena câmera escondida estava prestes a capturar algo que destruiria completamente minha vida. No dia seguinte, uma notificação chegou durante o trabalho. Abri o aplicativo esperando flagrar a Cher comendo as porcarias que John comprava para ele beliscar enquanto trabalhava. O que vi na tela me fez esquecer completamente como respirar. Cher estava na cozinha, tinha acabado de abrir a geladeira. Mas não foi isso que prendeu minha atenção. Foi John entrando no quadro, caminhando em direção a ela com uma familiaridade que me fez o estômago revirar. Assisti, completamente paralisada, enquanto meu marido abraçava a barriga de aluguel por trás. Suas mãos se posicionaram sobre a barriga proeminente dela, acariciando em movimentos circulares. Aquela barriga. Meu filho estava lá dentro. Cher se virou, e eles se beijaram. Um beijo profundo, íntimo, do tipo que só acontece entre pessoas que já fizeram aquilo muitas vezes antes. Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na minha mesa, incapaz de desviar os olhos da tela. Eles se separaram por um momento e escutei Cher dizendo: "Estou chateada com a sua mulher." A resposta de John veio logo em seguida. "Ah, ela comentou comigo. Ela queria instalar câmeras pela casa toda, inclusive no seu quarto. Mas eu a convenci que isso era crime e ela acreditou." Ele riu. Meu marido riu da minha cara. E então eles voltaram a se beijar. Dessa vez com mais intensidade. As mãos dele subiram pelo corpo dela. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, eles estavam fazendo aquilo ali mesmo, na bancada da minha cozinha. A bancada onde eu preparava refeições cuidadosamente balanceadas para manter meu filho saudável. Desliguei o celular com as mãos trêmulas. Meu corpo inteiro estava tremendo. Senti náusea subindo pela garganta. Como ele pôde? Como ele teve coragem? Quase 10 anos de casamento. Eu tinha confiado nele completamente. Nunca, nem uma única vez, tinha suspeitado de traição. Ele não era aquele tipo de homem. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A tristeza durou talvez 5 minutos. Depois veio a raiva. Uma raiva tão intensa que eu podia sentir o gosto dela na boca. Se eu confrontasse John e Cher agora, o que aconteceria? Cher poderia fugir. Poderia tentar fazer alguma coisa com o bebê. Poderia se recusar a entregar a criança depois do nascimento. Poderia criar um inferno legal, que demoraria anos para resolver. Eu não podia arriscar meu filho. Não depois de tudo que passei para chegar até aqui. Então tomei uma decisão. Eu ia fingir. Ia fingir que não sabia de nada. Ia sorrir, ia cozinhar. Ia cuidar daquela gravidez como se nada tivesse acontecido. E no momento certo, eu ia destruir os dois. Mas primeiro eu precisava de apoio. Liguei para minha amiga Laura. "Preciso falar com você. Pessoalmente. É urgente." Encontrei Laura em um café a meio caminho entre nossos trabalhos. Quando me viu entrar, seu rosto se encheu de preocupação. "Meu Deus, o que aconteceu? É o bebê?" "O bebê está bem", respondi, sentando-me pesadamente na cadeira. E então contei tudo. Cada palavra, cada detalhe horrível. Laura ficou boquiaberta. "Que desgraçado." "Eu preciso da sua ajuda", eu disse. "Não posso deixar ninguém em casa saber que eu sei. Preciso fingir por 4 meses. E estou com medo de não conseguir fazer isso sozinha." "Você vai conseguir", Laura disse com firmeza, segurando minhas mãos. "E eu vou te ajudar. No que você precisar, a qualquer hora do dia ou da noite. O que você precisa que eu faça?" "Primeiro, preciso falar com um advogado. Preciso saber meus direitos. Preciso ter certeza de que vou ficar com meu filho quando isso tudo acabar." Laura acenou com a cabeça. "Meu primo é advogado de família. Excelente profissional. Discreto. Posso pedir para ele te encaixar ainda hoje."
A consulta aconteceu 2 horas depois. O primo de Laura era um homem sério de uns 40 anos chamado Richard Thompson. Ouviu minha história com atenção. Primeiro, deixa eu tranquilizar você sobre uma coisa, ele disse quando terminei. O contrato de barriga de aluguel que vocês fizeram é sólido. O óvulo é seu, o esperma é do seu marido. Biologicamente, o bebê é de vocês. Ela é apenas a gestante. No nascimento, você e seu marido serão legalmente reconhecidos como os pais. Senti um alívio enorme. Então ela não pode simplesmente ficar com o bebê? Não é tão simples assim, ele ponderou. Existe um porém. Se ela alegar que o bebê é biologicamente dela, as coisas podem complicar. Meu coração gelou. Como assim? Se eles estavam tendo relações antes da inseminação artificial, existe a possibilidade, ainda que remota, de que ela tenha engravidado naturalmente. Nesse caso, o óvulo seria dela, e ela seria a mãe biológica. Tribunais tendem a favorecer mães biológicas em disputas de custódia, especialmente se houver vínculo emocional. Mas eles só começaram a se ver depois. Eu disse rapidamente. Ela só se mudou para nossa casa depois da confirmação da gravidez. Você tem certeza absoluta disso? Eu parei para pensar. Tinha certeza? Como eu poderia ter? Não, admiti finalmente. Não tenho certeza absoluta. Então vamos precisar de um teste de DNA assim que o bebê nascer, o advogado disse. Tecnicamente, é possível fazer antes do nascimento, mas os procedimentos trazem riscos para o feto. Eu não recomendaria. De jeito nenhum, concordei imediatamente. Não vou arriscar a vida de um bebê. Entendido. Então o que eu recomendo é o seguinte: junte provas, tudo o que você puder. Vídeos, áudios, mensagens. Documente cada interação suspeita. Isso vai ser crucial não só para o caso de custódia, mas também para o divórcio. Quanto mais evidências você tiver da infidelidade dele, melhor posicionada você estará legalmente. Saí daquele escritório com um plano, e com uma determinação férrea de executá-lo. No caminho de volta para casa, parei na loja de eletrônicos. Comprei 6 câmeras pequenas e discretas, todas com capacidade de áudio. Cheguei em casa e encontrei John na sala, com o laptop no colo, aparentando estar trabalhando. Cher estava ao lado dele no sofá, assistindo algo na televisão. A cena doméstica perfeita. Que mentira nojenta. Oi, amor, John disse, olhando para cima com um sorriso. Aquele mesmo sorriso que eu costumava achar adorável. Agora só me dava vontade de vomitar. Como foi o seu dia? Foi corrido, muito trabalho, respondi, forçando um sorriso. Aproximei-me de Cher com o aparelho de ultrassom portátil que tínhamos comprado. Posso? Claro! Ela disse, levantando a blusa para expor a barriga. Coloquei o gel e passei o transdutor pela pele esticada dela. E lá estava. Meu bebê. O coração batendo forte e saudável. Pequenos braços e pernas se mexendo. Oi, meu amor. Sussurrei para a barriga. Mamãe está aqui. Por um momento, esqueci da traição. Esqueci da raiva. Havia apenas eu e meu filho. E a determinação absoluta de que nada nem ninguém ia me separar dele. Depois do ultrassom improvisado, fui para a cozinha. A bancada. Aquela maldita bancada onde horas antes eles tinham... Não. Não ia pensar nisso agora. Peguei água sanitária e esfregue cada centímetro daquela superfície. Esfregue até meus braços doerem. Precisava apagar qualquer traço deles, qualquer vestígio daquela profanação. Preparei o jantar em piloto automático. Salmão grelhado com legumes no vapor. Nutritivo, saudável, apropriado para uma gestante. Sentamos os 3 à mesa como uma família feliz. Eu queria gritar. Queria jogar a comida na cara dos 2. Queria chorar e quebrar coisas. Em vez disso, sorri e perguntei sobre o dia deles. John me contou sobre o projeto em que estava trabalhando. Cher comentou sobre como o bebê tinha chutado forte pela manhã. Deve estar agitado hoje, ela disse com um sorriso. Eu ri no momento certo. Talvez os chutes fossem um aviso, pensei amargamente. Meu filho pedindo para pararem de cutucá-lo enquanto transavam por toda a casa. Mas mantive o sorriso no rosto, fiz as perguntas certas, representei o papel de esposa e futura mãe perfeitamente. Quando finalmente foram dormir, esperei mais 1 hora. Depois peguei minhas câmeras e comecei a trabalhar. Uma na sala, em cima do armário escondida atrás de uma planta. Uma na cozinha, em um ângulo diferente da primeira, camuflada entre os potes de tempero. Uma no corredor que levava aos quartos. Uma na área de serviço. Uma perto da porta de entrada. E uma, com um pouco de ousadia,
do lado de fora do quarto de hóspedes, posicionada de forma que capturasse qualquer um entrando ou saindo. Todas conectadas ao aplicativo do meu celular. Todas configuradas com detecção de movimento. Só gravavam quando houvesse atividade, com armazenamento em nuvem. A bateria durava semanas, então não precisaria me preocupar em recarregá-las constantemente. Todas as evidências que eu precisasse estariam salvas. Para sempre. No dia seguinte, liguei para o meu chefe. Preciso tirar uns dias de folga, eu disse. Tenho bastante banco de horas acumulado. Tudo bem com o bebê? Ele perguntou preocupado. Está tudo perfeito, menti. Só estou um pouco cansada. Preciso descansar. Ele autorizou 15 dias sem pestanejar. A partir daquele dia, estabeleci uma rotina. Saía de casa todos os dias no horário normal, como se estivesse indo trabalhar. Mas em vez disso, ia para a casa da minha mãe, que ficava a apenas 5 minutos de distância. Minha mãe estava viajando visitando minha tia, então eu tinha a casa toda para mim. Deixava meu celular em cima da cama, com o aplicativo das câmeras aberto, mostrando todos os feeds ao mesmo tempo em uma grade. E eu assistia. Assistia a tudo. No primeiro dia eram 11h15 da manhã quando vi movimento na câmera da sala. John tinha fechado o laptop. Cher estava assistindo à televisão. Eles se olharam. E então John se aproximou dela. Coloquei os fones de ouvido para escutar melhor. Você está cheirosa, John disse, beijando o pescoço dela. Ela já vai chegar para o almoço. Cher respondeu, mas não estava exatamente resistindo. Ainda temos 1 hora, John murmurou. E então eles transaram ali mesmo, no sofá da minha sala. Assisti tudo. Forcei-me a assistir. Cada segundo repugnante, porque eu precisava das provas. Precisava saber exatamente com o que estava lidando. Quando terminaram, ouvi a conversa deles. Você vai contar para ela? Cher perguntou, deitada no peito dele. Contar o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. John riu. Um riso amargo. Você está louca? Por que eu faria isso? Porque a gente está envolvido demais, John. A gente se dá bem juntos. Você mesmo disse que nunca sentiu isso por outra mulher antes. Cher insistiu. Eu estou gerando esse bebê, sentindo cada movimento, cada chute. Você não acha que isso cria um vínculo? Não acha que deveríamos fugir e criá-lo juntos? Cher, nós já conversamos sobre isso, John disse, e pude ouvir a tensão crescendo em sua voz. Você está sendo paga para gerar o meu filho e da Marina, só isso. Ah, claro. Paga para gerar um bebê, ela disse. Então talvez eu mereça ser paga também pelos serviços extras que estou prestando para você. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. O que você quer dizer com isso? John perguntou finalmente, com a voz perigosamente baixa. Estou só dizendo que... Bem, já que estou sendo usada por você, eu acho que também deveria cobrar por esses serviços extras. Ou você prefere que eu cobre esse adicional da sua esposa? Você não faria isso. Será que eu não faria? Tem certeza? Porque, sinceramente, John, estou começando a me sentir como uma prostituta que você mantém em casa. Calma, Cher. John protestou. Eu me importo com você. Se importa comigo, é? Cher disse. Então prova pra mim que você se importa. Como? Que tal começar com $10.000? Pra cobrir por 1 mês de serviço extra? 1 mês de serviço extra. Meu coração disparou. Então eles começaram isso há 1 mês, no 4º mês de gestação. Esse bebê era meu. Biologicamente meu. O alívio foi tão intenso que quase me fez chorar. Observei meu marido lutar internamente. Vi o pânico em seus olhos. E então vi ele acenar com a cabeça. Tudo bem, 10.000. Mas é só isso, Cher. Vou pagar e não quero mais os seus serviços extras. Ela sorriu. Um sorriso venenoso. Vamos ver. John se levantou rápido, afastando-se dela como se queimasse. Cher riu. Uma risada baixa e satisfeita. John passou a mão no rosto, e mesmo pela câmera deu para ver o pânico, a compreensão tardia da merda monumental que tinha feito. Ele entrou no quarto dele e se trancou. Eu sabia, e provavelmente John também sabia no fundo, que aquilo estava longe de ser a última vez que ela pediria dinheiro. Naquele dia, voltei para o almoço como sempre. O clima na casa estava pesado, tenso. Cher estava na sala com um sorriso irônico no rosto. John apareceu da cozinha pálido. Esquentei o almoço, anunciei alegremente. Vamos comer? Não estou com fome, John disse,
a voz tensa. Ah, que pena. Sentei-me à mesa e comecei a comer. Eu também ficaria sem fome se tivesse que pagar $10.000 para supostamente manter a prostituta calada, pensei. O frango está delicioso, Cher disse, olhando debochadamente para John. Nos 3 dias seguintes, continuei minha rotina. Casa da minha mãe, celular com as câmeras abertas, assistindo cada movimento. E o que vi foi quase cômico. Cher não desistia. Ela circulava pela casa com roupas curtas, barriga de fora, shorts minúsculos. Passava perto de John deliberadamente. Roçava nele sem querer. Sorria provocativamente. E John? John se afastava. Tenso. Olhava, claro que olhava, mas se afastava. No primeiro dia, John saiu do cômodo toda vez que ela entrava. E trancou-se no quarto dele por horas. Vai saber o que ele estava fazendo. No segundo dia, John cedeu. Vi pela câmera do corredor. Cher passou por ele de novo. Aquele mesmo shortinho. Aquela mesma barriga de fora. Ela parou. Virou-se. Você está me evitando? Cher, a gente combinou. Sem mais serviços extras. Ok, mas você não quer uma amostra grátis? Ela sorriu maliciosamente. John hesitou. Eu podia ver a luta interna dele mesmo através da câmera. E então ele cedeu. Entrou no quarto dela. Fechou a porta. O áudio captou tudo. Cada gemido. Cada palavra sussurrada. Cada som repugnante. 15 minutos depois, eles saíram. Para de usar pouca roupa em casa, John disse, ajeitando a camisa. Está calor, Cher respondeu com falsa inocência. Não é bom pro bebê passar calor. Cher. Ah, e falando nisso, pelo serviço extra que acabei de prestar são $1.000. Quer? Você disse que seria a amostra grátis. Sim, apenas o primeiro minuto era a amostra grátis. Perguntei se você queria continuar e você disse que sim. Então, sim, senhor. Você solicitou meus serviços extras. Eu não vou pagar $1.000 por 15 minutos. Cher deu de ombros. Então que tal a gente faz um acordo? 3.000 por semana. Acesso ilimitado. Aproveita a promoção de Black Friday. Esperei John recusar. Dizer que não. Ter um mínimo de decência. Tudo bem, ele disse, derrotado. 3.000 por semana. Ele aceitou pagar 3.000 por semana. Ele estava literalmente fechando um pacote semanal para transar com a barriga de aluguel que carregava nosso filho. Eu tinha visto muita coisa naquelas câmeras. Mas aquilo mostrou o quão podre aquele homem era. Nem podia acreditar que debaixo daquela máscara de bom moço, ele era esse estrume em forma de pessoa. Mas isso me deu uma ideia maravilhosa. John tentava ter relações comigo algumas vezes. Eu sempre dava desculpas. Dor de cabeça, cansaço, estresse do trabalho. A verdade era que eu não conseguia nem pensar em deixá-lo me tocar. A ideia me enchia de repulsa. Ele aceitava minhas recusas facilmente. Claro que aceitava. Afinal, ele já estava sendo bem servido pela prostituta. No dia seguinte, anunciei durante o café da manhã. Vou trabalhar de casa o resto da semana. Vi o rosto de John empalidecer. Vi Cher apertar os lábios, irritada. Ah, John conseguiu dizer. Que bom. Durante a quinta, fiquei em casa, fingindo trabalhar no laptop na sala, preparando almoços, fazendo pausas para verificar como Cher estava. E observei. John ficou tenso o tempo todo, trabalhava no laptop, mas olhava para mim constantemente. Como se esperasse que eu saísse a qualquer momento. Cher circulava pela casa frustrada, com roupas mais comportadas. Algumas vezes, peguei olhares entre eles. Olhares de frustração, de desejo reprimido, de irritação, e eu ria por dentro. Toda vez que ia ao banheiro, verificava as câmeras pelo celular. Via John e Cher tentando fazer algo bem rápido, mas eu saía logo em seguida e eles tentavam disfarçar. Não muito bem, mas eu fingia que não percebia nada. John tentou uma jogada desesperada. Marina, amor, ele disse durante a tarde. A Cher disse que está com vontade de tomar aquele suco verde da lanchonete do centro. Você poderia ir buscar para ela? Olhei para ele por cima do laptop. Estou no meio de um relatório importante. Não posso sair agora. Vi a frustração passar pelo rosto dele. Ah, então, eu vou, ele sugeriu, tentando parecer casual. Então olhou para Cher. Quer ir junto? Aí você já toma lá mesmo. Adoraria. Cher respondeu rápido demais, já se levantando. Sabe de uma coisa? Eu disse, fechando o laptop. Mudei de ideia. Posso ir junto também. Preciso mesmo fazer uma pausa. Estou com a cabeça cansada.
A expressão de frustração no rosto de John foi deliciosa. Ele ficou parado por um momento, claramente tentando pensar em alguma desculpa. Ah, espera, ele disse de repente pegando o celular. Deixa eu ver aqui. Achei. Essa lanchonete tem delivery. Podemos pedir. Fica mais prático, né? A Marina não precisa interromper o trabalho. Ótimo. Pede um suco de laranja com acerola para mim. Cher praticamente bufou de irritação e voltou para o sofá. Eu voltei para o laptop, escondendo meu sorriso. Na sexta-feira, durante o jantar, comentei casualmente. Que semana produtiva. Acho que vou fazer home office na semana que vem também. É tão bom estar perto de vocês dois e do bebê. John quase se engasgou com a água. Mas acabei de lembrar que não posso, completei, assistindo o alívio instantâneo nos rostos deles. Tenho reuniões importantes que não posso fazer de casa. Ah, que pena, John disse, sem nenhuma convicção. É, Cher concordou. Que pena mesmo. Eu sorri docemente e pensei, aproveitem enquanto podem, porque quando esse bebê nascer, o inferno de vocês vai começar de verdade. Nos dias seguintes, vi Cher chantageando John novamente, e ele aceitou fechar outro pacote com ela. Dessa vez mensal por $10.000. Ele estava gastando muito dinheiro com ela. De onde ele tirava esse dinheiro? Pois não era da nossa conta conjunta. Até que um dia eu estava assistindo uma conversa entre os dois depois de mais uma interação na sala. Sabe, você me lembra alguém, Cher disse, traçando círculos no peito de John com o dedo. Quem? O marido da Tina, a sua colega de trabalho que me indicou. Meu sangue gelou. Mas o marido dela era bem mais generoso comigo, fora que era bem mais bonito. E você também prestava serviço extra para ele? John perguntou, percebendo que não era tão especial assim. Claro, ele me paga sem reclamar. Não fica chorando igual você. E ele continua me pagando até hoje. É tipo um pacote vitalício para eu não contar para a esposa dele. John engoliu seco. Vi o pânico atravessar o rosto dele, a compreensão chegando como um trem desgovernado. Ele sabia. Naquele momento, ele finalmente entendeu. Cher ia cobrar dele pro resto da vida. Não era só até o bebê nascer. Não era só por alguns meses. Era para sempre. Um pacote vitalício de chantagem. E ele tinha se enfiado nessa armadilha completamente sozinho. Então era isso. Cher fazia disso um negócio. Não era só sobre ser barriga de aluguel. Era sobre seduzir os maridos, chantageá-los, sangrar dinheiro deles. Por isso cobrava menos, dizia ser por satisfação em gerar uma vida para quem não podia. E eu tinha trazido essa mulher para dentro da minha casa. Fiquei em dúvida se deveria contar isso para Tina. A mulher merecia saber. Mas se eu contasse agora, Cher poderia descobrir que eu sabia de algo. Poderia tentar fugir com o meu filho. Não. Esperaria até o bebê nascer. Então eu contaria tudo para Tina. E ajudaria ela a se livrar daquele marido traidor também. As semanas continuaram passando. Voltei ao trabalho depois dos 15 dias, mas mantive as câmeras funcionando. No 6º mês, finalmente descobrimos o sexo do bebê. É um menino, o Dr. Richardson anunciou durante o ultrassom. Ele finalmente abriu as perninhas. Nas últimas consultas estava sempre com elas cruzadinhas, por isso não conseguíamos ver. Um menino, meu filho. John sorriu ao meu lado, apertou minha mão. Um menino, Marina, nosso filho. Eu sorri de volta, mas observei como ele evitava olhar para Cher, que estava na sala também. Como ele mantinha a distância física dela. O desconforto era visível. Ótimo. Que se sentisse desconfortável. Naquela semana, compramos o resto do enxoval. Roupinhas azuis, macacõezinhos com bichinhos bordados, toalhas com capuz decoradas com patinhos. John me acompanhou na loja, pegava pecinhas, comentava como eram pequenas. Fingia estar curtindo cada momento. Mas eu via. Via a atenção nos ombros dele sempre que Cher chegava perto. Via como ele verificava o celular compulsivamente. Via o suor na testa dele quando discutíamos nomes para o bebê na frente dela. E a Cher só observava tudo com aquele sorriso irônico. Como se soubesse exatamente o poder que tinha sobre ele. As pessoas comentavam como eu devia estar animada. Como seria maravilhoso finalmente ter meu bebê nos braços. E eu estava animada. Genuinamente. Porque em meio a todo aquele horror, toda aquela traição, havia uma verdade inquestionável. Eu ia ser mãe. Ia segurar meu filho. Ia amá-lo, protegê-lo, criá-lo. O tempo passou. 7 meses. 8 meses. E, finalmente, 9 meses. O trabalho de parto começou em uma terça-feira de madrugada.
Eu estava dormindo quando John me sacudiu. Marina, acorda! A Cher está com contrações! Pulei da cama, meu coração disparado. Isso era real. Estava realmente acontecendo. Meu bebê ia nascer. Levamos Cher para o hospital. Segurei a mão dela durante o trabalho de parto porque parecia ser o esperado. Ela apertou minha mão com tanta força que achei que os ossos fossem quebrar. 6 horas depois, às 11h43 da manhã, meu filho nasceu. Gabriel. 3,5 kg. Saudável. Perfeito. E graças a Deus, ele se parecia comigo. Ele não tinha nascido com aquela cara de joelho. Ele tinha meu nariz, minha boca. Não havia dúvida nenhuma de que ele era meu. Quando colocaram meu filho nos meus braços pela primeira vez, desabei em lágrimas. Todas as perdas, toda a dor, todo o sofrimento dos últimos anos, nada disso importava mais. Ele estava aqui, estava vivo, estava perfeito. Oi, meu amor, sussurrei. Finalmente você chegou. Olhei para John, que estava ao meu lado. Havia lágrimas nos olhos dele também. Naquele momento, quase consegui esquecer o que ele tinha feito. Quase. Cher ficou no hospital por 2 dias. Quando recebemos alta, voltamos todos para casa. Foi na primeira noite em casa que Cher soltou a bomba. Eu estava pensando, ela disse durante o jantar. Talvez eu devesse ficar mais 6 meses, para amamentar o bebê. É melhor para o desenvolvimento dele. Olhei para ela por cima da mesa. Não. Como não? Ela piscou, parecendo genuinamente surpresa. Eu disse não, repeti com mais firmeza. Estou produzindo leite. Fiz um tratamento hormonal para isso. Posso amamentar meu próprio filho. Mas não é a mesma coisa, Cher insistiu. Eu o carreguei por 9 meses. Eu sei do que ele precisa. Você é só a barriga de aluguel, interrompi, e deixei cada palavra cair como uma pedra. Seus serviços terminaram. É hora de você arrumar suas coisas e ir embora. O rosto dela ficou vermelho. Mas eu sou a mãe dele. Não, não é, corrigi. Eu sou a mãe. Biologicamente, legalmente, em todos os sentidos possíveis. Muito obrigada pelos seus serviços, mas agora você pode ir embora. John, que tinha ficado quieto até então, finalmente falou. A Marina está certa, Cher. O contrato foi cumprido. O bebê nasceu. É hora de você ir para sua casa. Cher olhou para John, então para mim, então de volta para John. E então algo mudou em seu rosto. Uma decisão foi tomada. Tudo bem, ela disse lentamente. Eu vou embora. Mas antes, acho que a Marina merece saber a verdade. Meu coração acelerou. Tinha chegado a hora. Cher olhou diretamente para John. Tem certeza, John? Tem certeza que é isso que você quer? O pânico no rosto dele foi instantâneo. Ele se levantou rápido, segurou Cher pelo braço. Vamos conversar lá fora. O que você quer dizer com isso, Cher? Perguntei, ainda fingindo confusão. Que verdade! Cher soltou o braço bruscamente da mão de John. Ele a olhou com aquele olhar desesperado, suplicante, quase implorando silenciosamente para ela não fazer aquilo. Cher deu uma risada. Uma risada alta, cruel, na cara dele. Eu vou contar para ela disse, ainda olhando para John. Depois virou-se para mim. Sobre mim e o John. Tivemos um caso. Desde o 4º mês. Transamos por toda esta casa. Nesta sala, naquela cozinha, no corredor, na área de serviço. Em cada cômodo, Marina. Cher, cala a boca! John gritou, levantando-se da cadeira. Você está louca! Louca? Cher riu. Eu não sou louca. Estou só dizendo a verdade. Você quer saber por quê, Marina? Porque seu precioso marido tem um fetiche por mulheres grávidas. Ele não conseguiu se controlar quando me viu. Sabe o que ele me disse? Que você nunca chegou a ter barriga de grávida. Que você perdia as gestações antes de completar 3 meses. Que isso era frustrante para ele. Que ele sempre quis saber como era, mas nunca teve a chance. Olhei para John enojada. Seu rosto estava branco. Ela está mentindo! Marina, você tem que acreditar em mim. Ela está inventando isso porque está chateada de ter que ir embora. Ela se apaixonou por mim e agora está tentando destruir nosso casamento. Era uma performance e tanto. Quase convincente. Olhei de um para o outro. E então, algo que eu não estava planejando aconteceu. Eu ri. Não foi uma risadinha nervosa. Foi uma gargalhada alta, genuína, que veio do fundo da minha barriga. Ambos me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Marina? John disse incerto. Você está bem? Levei 1 minuto para me recompor. Limpei as lágrimas que tinham se formado nos cantos dos meus olhos de tanto rir. Desculpa.
consegui dizer finalmente. É que essa situação é tão absurdamente hilária. Do que você está falando? John perguntou. Levantei-me da cadeira, caminhei até a sala e voltei com meu laptop. Abri na mesa, bem na frente dos dois. Vejam, disse clicando em uma pasta. Eu tenho aqui cerca de 45 horas de gravação de vocês dois, transando, conversando, planejando, chantageando. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Você nos gravou? John sussurrou. Toda a casa tem câmeras, respondi alegremente. Bem pequeninas, muito discretas. Vocês nunca perceberam. Está tudo salvo aqui. E também em nuvem. E também em um pendrive no cofre do meu advogado. Isso é ilegal, John explodiu. Você não pode gravar pessoas sem consentimento. Na verdade, posso sim, respondi calmamente. Esta casa é minha. Herdei do meu pai. Eu posso colocar câmeras no teto em cima do vaso sanitário se eu quiser. Olhei para os dois. John estava branco. Cher estava vermelha. Então aqui está o que vai acontecer. Continuei, mantendo minha voz firme e calma. Cher, você vai sair da minha casa hoje. Pode pegar suas coisas e ir embora. E quanto ao resto do meu pagamento? Ela teve a audácia de perguntar. Você recebeu tudo o que foi acordado no contrato, respondi. Quanto ao dinheiro dos seus serviços extras, isso é um problema seu com o John. Cher abriu a boca para protestar, mas alguma coisa na minha expressão a fez fechar. Ela levantou, foi para o quarto de hóspedes, jogou suas coisas em uma mala e saiu. Não disse adeus. Não olhou para o bebê. Simplesmente saiu. Agora éramos só John e eu. E nosso filho, que estava dormindo tranquilamente no berço no quarto dele. John me encarou. Marina, eu... Não, interrompi. Você não vai falar agora. Agora é minha vez. Ele fechou a boca. Eu sei de tudo desde o 5º mês de gravidez. Comecei. Instalei aquela primeira câmera na cozinha e vi vocês dois, transando na minha bancada, na casa que meu pai me deixou, usando a gravidez do meu filho como algum tipo de fantasia sexual doentia sua. Eu posso explicar... Ele tentou. Eu disse para você não falar. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Respirei fundo. Eu fingi por 4 meses. Saí de casa todo dia fingindo ir trabalhar. Fiquei na casa da minha mãe assistindo vocês profanarem cada cômodo da minha casa. Sabe por quê? Pelo meu filho. Porque eu não ia arriscar perder ele. Não depois de tudo que passei para tê-lo. Marina, por favor. John tinha lágrimas nos olhos agora. Foi um erro. Um erro terrível. Mas eu te amo. Eu amo nosso filho. A gente pode superar isso. Superar? Repeti incrédula. John, você traiu sua esposa com a mulher que estava carregando nosso filho. Você pagou ela por sexo como se fosse uma prostituta. Você riu de mim pelas minhas costas. Você me disse que não podia instalar câmeras porque era ilegal, e então usou isso para fazer o que queria com ela. E você acha que a gente pode superar? Eu não sabia o que estava fazendo! Ele explodiu. Aquele fetiche! Eu não entendia. Precisava experimentar. Você nunca conseguiu engravidar, e eu precisava saber como era. Então a culpa é minha? Perguntei com a voz perigosamente baixa. Porque meu corpo não conseguia carregar uma gravidez. Você tinha o direito de me trair? Não, não é isso. Eu cometi um erro gigantesco. Mas por favor, não faça isso. O bebê precisa do pai. Sai da minha casa, eu disse. Marina, me perdoa. Sai da minha casa, gritei. Sai agora ou eu chamo a polícia. Você não pode fazer isso, ele disse, mas havia pânico em sua voz. Eu tenho direitos. Sou o pai. Vou lutar pela custódia. Com que dinheiro? Perguntei friamente. Aliás, de onde você tirou tanto dinheiro para pagar os serviços extras daquela prostituta? John ficou vermelho. Eu tive que pegar alguns empréstimos. Empréstimos? Repeti, incrédula. Você se endividou para pagar por sexo com a barriga de aluguel que carregava nosso filho. Eu fui obrigado! Ele explodiu. Ela estava me chantageando, ameaçando contar tudo para você e estragar nosso casamento. Eu não tinha escolha. Eu ri. Ri alto. Chantageando? Você estava sendo chantageado? Repeti entre risadas. Engraçado, porque você não parecia estar sendo chantageado enquanto testava várias posições com ela na sala da minha casa, no meu sofá. Tadinho de você.
Você era uma vítima quando aceitou pagar 5.000 por semana para ter acesso ilimitado? O silêncio dele foi absoluto. Você foi chantageado depois, John. Depois que decidiu meter na barriga de aluguel. Isso não foi chantagem. Isso foi consequência. Ele não respondeu. Eu já falei com meu advogado, continuei. Tenho todas as provas que preciso da sua infidelidade. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã. E vou lutar pela guarda completa do nosso filho. Com as evidências que tenho, não vai ser difícil. Você não pode me tirar da vida do meu filho, ele disse. E agora estava chorando abertamente. Por um momento, apenas um momento, senti pena dele. Mas então lembrei das risadas que ele fava com a Ché enquanto me traía. Lembrei de cada vez que ele a tocou. Lembrei de cada mentira. A pena evaporou. Sai! Repeti. Agora. Marina, por favor. Peguei meu celular. Vou contar até 3. Se você não sair, eu ligo para a polícia. 1. Você não faria isso. 2. Ele me olhou, procurando algum sinal de fraqueza. Não encontrou nenhum. 3. Tá bom, tá bom. Ele levantou as mãos. Eu vou. Mas isso não acabou, Marina. Esse é meu filho também. Então deveria ter pensado nisso antes de ter transado com a barriga de aluguel. Respondi friamente. John pegou as chaves do carro e saiu. Nem se deu ao trabalho de pegar roupas ou pertences. Simplesmente saiu. Ouvi o carro dele saindo da garagem. Esperei até o som do motor desaparecer completamente. Então, e só então, deixei minhas pernas fraquejarem. Sentei-me no chão da cozinha e, finalmente, pela primeira vez desde que descobri a traição, deixei-me chorar de verdade. Chorei pela morte do meu casamento, pela traição, pela confiança quebrada. Mas também chorei de alívio, porque tinha acabado. Eu não precisava mais fingir, não precisava mais esconder a dor. E lá, no quarto, meu filho dormia tranquilamente, alheio a todo o drama. Perfeito e inocente. Sequei minhas lágrimas, levantei-me e fui até ele. Peguei-o no colo com cuidado. Ele se aconchegou contra meu peito, ainda dormindo. É só eu e você agora, meu amor, sussurrei. E eu prometo que vou te proteger. Sempre. E essa era uma promessa que eu pretendia cumprir. Os 3 primeiros dias depois de expulsar John foram uma montanha-russa emocional. Eu alternava entre uma raiva fria e um alívio profundo. Finalmente podia respirar na minha própria casa sem precisar fingir. Liguei para minha mãe na primeira manhã. Mãe, preciso de você. O que aconteceu? Está tudo bem com o bebê? O bebê está perfeito, mas o John, ele me traiu, com a barriga de aluguel, e eu o expulsei de casa. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. Estou na casa da sua tia. Vou fazer minhas malas e estou indo para aí agora. Ela chegou 2 horas depois com 2 malas. Entrou como um furacão. Me abraçou apertado. Olhou para o Gabriel dormindo no berço e então disse a frase que eu mais precisava ouvir. Aquele vagabundo. Você fez certo, minha filha. Minha mãe assumiu a casa. Cozinhava, limpava, lavava roupa. E mais importante, segurava Gabriel quando eu precisava chorar no chuveiro ou simplesmente dormir algumas horas seguidas. John começou a ligar no segundo dia. O celular tocava. O nome dele aparecia na tela. Eu só olhava e deixava ir para a caixa postal. Ele deixava mensagens. Marina, por favor, a gente precisa conversar. Eu sei que errei, mas podemos resolver isso. Pelo menos me deixa ver o Gabriel. No 4º dia, ele apareceu na porta. Minha mãe atendeu. Eu estava no quarto amamentando Gabriel, mas ouvi a conversa toda. Vim buscar minhas coisas, a voz de John ecoou pela casa. E ver meu filho. Suas coisas estão em caixas na garagem, minha mãe respondeu com uma frieza que eu não sabia que ela era capaz. Pode pegar e ir embora. E o Gabriel? O Gabriel está sendo cuidado pela mãe dele. Se você quer vê-lo, vai ter que falar com o advogado da Marina. Eu só quero 5 minutos. Só ver ele dormindo, só... Não. A voz da minha mãe foi firme como aço. Você perdeu o direito de entrar nesta casa. Agora pegue suas coisas e vá embora antes que eu chame a polícia. Ouvi John protestar mais um pouco, mas minha mãe não cedeu 1 milímetro. Eventualmente, ouvi o som de caixas sendo arrastadas, um carro sendo carregado, um motor ligando. Minha mãe voltou para o quarto. Ele foi embora. Desculpa se fui dura demais. Você foi perfeita, respondi, com lágrimas nos olhos. Obrigada. Uma semana depois do nascimento de Gabriel, tive minha primeira reunião presencial com o advogado Thompson. Levei Gabriel no carrinho,
Minha mãe veio junto para segurar ele enquanto eu conversava. O advogado olhou para a pilha de evidências que eu tinha trazido. Pendrives com as gravações. Isso aqui é o suficiente, Marina. Ele disse impressionado. Com essas provas, o divórcio vai ser simples e rápido. Infidelidade comprovada, comportamento inadequado. Você vai ficar com tudo. E a custódia do Gabriel? Ele fez uma pausa. Olha, vou ser honesto com você. Tribunais hoje em dia preferem custódia compartilhada, mesmo em casos de infidelidade. A infidelidade dele foi com você, não com a criança. Ele não apresenta perigo direto para o Gabriel. Meu estômago apertou. Então ele vai ter acesso livre? Não necessariamente. Com essas evidências, podemos argumentar por guarda primária para você, com visitas supervisionadas para ele. Provavelmente quinzenais, algumas horas por vez, sempre com alguém presente. Não era o ideal. Eu queria que John sumisse completamente, mas era melhor que dividir meu filho meio a meio. 2 semanas depois, me lembrei da Tina, a colega de trabalho de John que tinha recomendado Cher. Aquela cujo marido também tinha sido vítima do mesmo esquema. Marquei um café com ela. Levei Gabriel no carrinho. Tina, preciso te contar algo sobre seu marido. Comecei depois que sentamos. É sobre a Cher. Contei sobre as gravações, sobre a conversa onde Cher revelou que tinha tido um caso com o marido dela também durante a gestação do filho deles, sobre como ele estava pagando ela até hoje para manter silêncio. Vi a cor sumir do rosto de Tina com cada palavra. Eu não sabia. Ela sussurrou quando terminei. Pensei que éramos felizes. Se fosse comigo, eu gostaria de saber, disse, enviando as gravações para ela. 1 semana depois, Tina me ligou. Confrontei meu marido. A princípio, ele negou tudo, mas quando mostrei as gravações, desmoronou e confessou. Ele está pagando ela $1.000 por mês há 2 anos, Marina. Meu Deus. Entrei com divórcio ontem e falei com meu advogado sobre processar a Cher por extorsão. Ele disse que temos um caso forte. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Tina, você acha que pode haver outras famílias? Se ela fez isso com nós duas? Provavelmente fez com mais, Tina completou. Faz sentido. Parece muito calculado para ser só com a gente. Passei a semana seguinte vasculhando a internet. Encontrei grupos e fóruns sobre barriga de aluguel. Foi no Reddit, em um grupo chamado Barrigas de Aluguel Seattle, que decidi agir. Criei uma conta anônima e postei minha história completa. Não mencionei nomes, mas coloquei o nome dela bem claro. Terminei com: se você contratou uma barriga de aluguel chamada Cher em Seattle e teve problemas similares, por favor entre em contato. Não estamos sozinhas. A primeira resposta veio em 2 horas. Mensagem privada. Li seu post. Estou tremendo. Foi a mesma mulher. Ela fez exatamente igual com meu marido há 3 anos. Seduziu ele e pediu dinheiro para ficar quieta. Achei que fôssemos os únicos. A segunda chegou no dia seguinte. Seu post mudou minha vida. Também contratamos a Cher há 4 anos. Todo mês saem $1.000 da nossa conta conjunta. Meu marido dizia que era para ajudar a mãe dele. Liguei para minha sogra ontem perguntando sobre o dinheiro. Ela disse que nunca recebeu nada. Confrontei meu marido. Ele confessou que há anos paga a Cher para ela não me contar sobre o caso. Se você não tivesse postado sua história, eu nunca teria descoberto. Criei um grupo de chat privado com todas, incluindo Tina. Precisamos fazer algo, uma escreveu. Ela não pode continuar destruindo famílias. Vamos expor ela publicamente, sugeri. Avisar outras famílias antes que contratem ela. Passamos 2 dias preparando. Criamos um perfil anônimo e escrevemos um post detalhado com foto de Cher, descrevendo o padrão predatório dela. Deixamos claro que tínhamos provas, gravações, extratos bancários, mensagens. Publicamos em grupos de barriga de aluguel, maternidade, fertilidade. O post viralizou, 10.000 compartilhamentos em 24 horas. E então os processos começaram. Tina me ligou alguns dias depois. Meu futuro ex-marido entrou com processo criminal contra a Cher por extorsão. O advogado dele disse que as provas são sólidas. Nos dias seguintes, soube que os outros maridos e ex-maridos das mulheres do grupo também estavam processando. Cada um com seu advogado, cada um com suas evidências de chantagem. John também processou, tentando se fazer de vítima agora que estava tudo exposto. No total, eram 4 homens processando Cher criminalmente por extorsão. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Fui à audiência principal. A sala estava cheia. Tina estava lá.
E as outras mulheres também. Cher entrou algemada. Quando me viu, nossos olhos se encontraram. Mantive o olhar firme. Ela desviou primeiro. Cada uma de nós testemunhou. Contamos nossas histórias, apresentamos nossas provas. Gravações, extratos, mensagens. O padrão era inegável. O júri deliberou por 4 horas, culpada em todos os casos. A sentença veio 2 semanas depois. 3 anos de prisão por múltiplas contagens de extorsão. Mais importante, antecedentes criminais permanentes. Ela nunca mais poderia trabalhar como barriga de aluguel. Quando saí do tribunal, Tina me esperava do lado de fora. Conseguimos. Sim, conseguimos. Enquanto isso, minha vida continuava. O divórcio foi finalizado. Fiquei com a casa porque já era minha, a guarda primária de Gabriel e pensão alimentícia. John ficou com as dívidas e visitas supervisionadas quinzenais. A primeira visita foi tensa. John segurou Gabriel como se fosse algo precioso que não merecia tocar. Ele se parece tanto com você, ele disse. Marina, você acha que algum dia pode me perdoar? Talvez um dia eu perdoe, mas confiar em você de novo? Nunca. As visitas continuaram assim, desconfortáveis, mas necessárias. Gabriel tinha 6 meses quando Tina me contou que tinha comentado com uma colega sobre o que John tinha feito. Ela esqueceu que essa colega era a mais fofoqueira do escritório. A história se espalhou como fogo e chegou nos ouvidos da chefe de John. Ela ficou horrorizada. Tina me contou pelo telefone. Disse que era péssimo e degradante, que o John deveria estar trabalhando em home office, não transando com a barriga de aluguel durante o horário de expediente. Demitiu ele na semana seguinte. Karma. Na visita seguinte, John admitiu. Perdi meu emprego. A pensão está atrasada. Posso atrasar esse mês? Pega um empréstimo. Respondi sem nem piscar. Gabriel tinha 10 meses quando encontrei Felipe no supermercado, meu namorado do colégio, o primeiro amor que a vida tinha separado. Marina? Felipe, quanto tempo? Conversamos entre os corredores. Ele tinha voltado para a cidade, também divorciado, com uma filha de 4 anos. Trocamos números. Começamos a nos ver para tomar um café. Foi natural, como se nenhum tempo tivesse passado. Ele me apresentou Emma, sua filha com lindos de cachos escuros. Ela e Gabriel se deram bem imediatamente. Os meses se passaram. Felipe e eu voltamos a ficar próximos. Os encontros mais frequentes, mais intencionais. Gabriel tinha 1 ano quando Felipe me pediu em namoro. Sei que é complicado com as crianças, mas eu sempre gostei muito de você. Você aceitaria namorar de novo comigo? Claro que aceitei. Felipe era maravilhoso com Gabriel. Paciente, carinhoso, presente. Quase 2 anos depois, Felipe me pediu em casamento. No parque, com as crianças brincando. Quero passar a vida com você. Ser uma família. Você se casa comigo? Sim. O casamento foi pequeno, íntimo, no jardim da minha casa. Gabriel, com 3 anos e meio, carregou as alianças orgulhoso. Emma foi da minha, linda no vestido amarelo. Minha mãe, Laura e Tina choraram durante a cerimônia toda. Foi perfeito. John soube, claro. Difícil não saber quando Gabriel mencionava Felipe em cada frase. Gabriel chamava Felipe de papai e John de pai John. Via o coração de John se partir um pouco mais a cada visita, mas ele nunca reclamou. Felipe e eu adotamos Sofia quando Gabriel tinha 6 anos. Uma menina de 2 anos com olhos enormes e sorriso tímido que roubou nossos corações no primeiro encontro no abrigo. Gabriel prometeu protegê-la sempre. Como a Emma me protege. Ele disse solenemente. Agora eu tinha 2 filhas, Sofia e Emma, porque Emma era minha filha tanto quanto era de Felipe, e Gabriel era filho de Felipe tanto quanto era meu. Éramos uma família de verdade. Às vezes eu parava e pensava na década anterior, 10 anos de decepções, as perdas gestacionais, a traição, o divórcio, a dor. E depois, só bênçãos. Felipe, Emma, Sofia, a reconstrução. Era como se a vida tivesse me testado ao extremo para depois me compensar com tudo que eu sempre quis. Uma família real. Amor verdadeiro. Paz. Foi em uma visita de John, quando Gabriel tinha 8 anos, que ele finalmente falou o que vinha guardando. Marina, ele disse, a voz pesada. Se eu pudesse voltar no passado, eu teria feito tudo diferente. Tudo. Olhei para ele. Para aquele homem que um dia eu amei, que me traiu, que perdeu tudo por causa de escolhas egoístas. John,
A gente não pode voltar no tempo, respondi calmamente. Você só pode aprender com os erros e seguir em frente. Não adianta chorar pelo leite derramado. Ele assentiu, derrotado. Eu sei. Só queria que você soubesse que... Eu sei que estraguei tudo. E sinto muito. Eu sei que sente, mas isso não muda nada. Ele foi embora. E eu fechei a porta. Voltei para a sala onde Felipe estava no chão montando um quebra-cabeça com Sofia. Gabriel e Emma jogavam videogame no sofá, rindo alto. Minha família. Minha vida. Minha paz. Sim, eu tinha passado por um inferno. Tinha sido traída, humilhada, quebrada. Mas eu tinha sobrevivido, me reconstruído, encontrado algo melhor do outro lado. E agora? Agora eu era genuinamente feliz. Essa era minha vingança. Não destruir John, embora ele tivesse enfrentado suas consequências. Não ver Cher presa, embora isso tenha trazido satisfação. Minha vingança era viver tão bem que a traição se tornou apenas uma nota de rodapé na minha história. Um capítulo difícil que me levou para onde eu precisava estar. E olhando para minha família na sala, rindo e vivendo intensamente cada minuto, eu sabia. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de fingir que estava tudo bem, porque me trouxe até aqui. E aqui finalmente eu tinha encontrado a minha felicidade. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado essa história comigo. Sei que traição é uma das piores dores que a gente pode sentir, mas às vezes é justamente isso que nos leva para onde deveríamos estar desde o início. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, quando uma porta se fecha, outra se abre. E às vezes, a vida que vem depois é muito melhor do que a que você tinha planejado. Um beijo enorme e até a próxima história.